Graça e paz. Aqui é o seu irmão em Cristo, pastor Otair Fortunato, com alegria no coração, por mais uma vez estar aqui para meditarmos na palavra de Deus. Dessa vez lá no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 18 ao 22, que nos diz assim a palavra de Deus. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e o chamou pelos nomes que chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Aleluias, glórias a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar esta mensagem e falar segundo aquilo que é a sua e a nossa necessidade. Eu quero te dizer que Deus ele tem uma palavra e ele tem um projeto, ele tem algo para a sua vida. E através dessa mensagem ele vai te dar uma direção, uma orientação. Aleluias. Essa passagem fala a respeito de Isaque. Quando então, após a morte de seu pai, Abraão, ele veio uma grande fome na terra, como nos dias de seu pai. E Deus falou para ele: olha, não desce ao Egito, fique na terra que eu te mostrar. E Deus orientou para que ele fosse para a terra de Gerar, hoje ali Israel. E diz a palavra que quando ele ali chegou, ele colheu, fez uma grande colheita. Diz a palavra que ele colheu 100 por 1. É coisa de Deus, maravilha de Deus. E após então essa colheita, ele já era rico e Deus foi prosperando cada vez mais e o povo daquela terra o invejou. Então começou ali contra ele uma perseguição. E diz a palavra então que ele foi e cavou um poço. Na verdade eram poços de água que foram entulhados pelo povo daquela terra quando Abraão deixou aquela terra. E diz a palavra de Deus, aleluias, que ele então cavou novamente aquele poço, aqueles poços. Porque ele cavou primeiro e achou ali um veio de água. Diz a palavra que eles chamavam de águas vivas. E então o povo daquela terra veio e disse assim: olha, essa água é nossa. E ele então, para não contender com aquele povo, ele saiu e cavou novamente um outro poço. E contenderam de novo por aquele poço que ele tinha cavado. E ele teve que ir para um outro local e cavar um outro poço. E diz a palavra que aí não contenderam com ele. Aleluias. Começa dizendo que o povo daquela terra entulhou os poços que o pai dele tinha aberto. Isso nos mostra quão grande é a luta que um servo de Deus muitas vezes tem para alcançar uma vitória. Algo que Deus tem para a sua vida, algo que às vezes já é para que você venha e tome posse. O inimigo foi lá, através daqueles homens, e entulharam. Ele podia chegar lá e estar os poços e ele somente desfrutar. Não, estavam todos entulhados. E ele, com paciência, desentulhou o primeiro poço. E aí chegou aquele povo, além de ter entulhado, chegou e falou: olha, esse poço é nosso. E ele, com humildade, saiu daquele poço, cavou novamente um outro poço. E depois novamente um outro poço. E depois novamente um outro. Aleluias. Isso nos fala a respeito de perseverança. Nos fala a respeito de não nos intimidarmos com as ameaças e com tudo aquilo que o adversário tenta contra as nossas vidas. Nós chamamos de promessa aquela direção que Deus tem para a vida daqueles que entregam o caminho a Ele. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, vem uma promessa de Deus, ou seja, uma direção. Nós paramos de andar como se estivesse num labirinto e encontramos um rumo, uma orientação, uma direção. Começa com alegria no nosso coração, que é a alegria da salvação, que é o Espírito Santo de Deus trazendo essa paz, essa confiança, esse ânimo, esse vigor em nossos corações. E isso nós chamamos de promessa. Aleluias, essa direção que Deus tem para a nossa vida. Talvez se você não entende que direção que você deve tomar, talvez se você não crê que existe uma promessa para a sua vida, é porque falta ainda entregar o seu caminho a Cristo.
deixar a sua vida na mão do Senhor. Mas eu quero te dizer que mesmo assim, vai existir lutas, vai existir dificuldades, porque Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflição ou aflições. Então, diz a palavra de Deus que com perseverança ele foi lá e desentulhou aquele poço. E quando fala de cavar, desentulhar, fala de colocar a mão na massa. Fala de sujar as vestes fazendo um trabalho. Fala que ele ficaria, ou eles ali ficariam sujos de barro, de lama. Porque quanto mais você cava, a água ela começa a brotar e a água começa a subir no seu corpo, você fica molhado, você fica sujo. A sua mão, quem já trabalhou com um instrumento de trabalho com a mão molhada, sabe que faz bolhas. É cansativo, sabe? É uma coisa que desgasta. Mas se você quer alcançar algo da parte de Deus, você tem que fazer a sua parte. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Sabe, se você pode cavar um poço, Deus está falando, aqui tem água, aleluias. O local é este, então começa a cavar. Interessante é que quanto mais cavamos, mais descemos. Porque quem cava, quem está lá dentro daquele buraco, daquela cisterna, ele está descendo, sujando os pés, se molhando. O trabalho duro está com ele. Então isso fala a respeito de humildade. E como é difícil nós termos humildade. Sabe? Porque quando fala a respeito de humildade, o princípio maior da humildade é de Cristo. Diz a palavra que sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se despojou, aleluias, e veio para que viesse ter uma vida humana aqui nessa terra, uma vida de sofrimento, de trabalho, de provações, e no final diz a palavra que ele se despojou de si mesmo e se entregou por nós, tendo uma morte de cruz, que era uma morte mais humilhante que existia. Toda morte é terrível, mas a morte de cruz era para aqueles que eram malditos, se colocavam em uma posição de maldição. E Jesus, ele se tornou maldito para que hoje eu e você fôssemos benditos. Então, por mais que seja difícil sermos humildes, termos que descer, o maior exemplo disso é o nosso Senhor. A cruz mais pesada, alá, sheca, lamalá, aleluias, ele carregou por mim e carregou por você. Então hoje ele te fala, aqui tem água, mas você vai ter que cavar. E se entulhar os seus poços, você com perseverança, com força, com ânimo, você vai e cava novamente. E se entulhar de novo, ou se brigar por este poço, se tomar o poço, o que você vai fazer? Cava outro poço. Porque a sua bênção, ela vai chegar. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus injusto. Eu sempre digo que Deus, ele não deve nada para ninguém. A sua hora, ela vai chegar. A sua bênção, ela está mais próxima, como eu sempre digo, hoje do que estava ontem. Hoje é um novo dia. O ontem ficou. Avance, vá em frente, conquiste, aleluias, o que você pretende, aquilo que está no teu coração, o projeto de Deus, aquilo que Deus está falando ao seu coração. Talvez você tenha resistido e você está falando, mas está muito difícil, eu vou ter que cavar de novo, eu vou ter que novamente me humilhar, me sujeitar. Faça isso, que o Senhor é contigo. Deus, ele não nos desampara, aleluias. Interessante é que quando cavamos um poço e vemos depois como eles cavaram e não contenderam por ele. Porque o Senhor, ele abençoou de uma forma tremenda, em que eles deram um nome ali chamado Reobote, que diz assim, no versículo 22, aleluias, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Deus quer fazer você crescer, Deus quer fazer você prosperar, Deus quer cuidar de você, Ele já tem cuidado. Talvez você não tenha entendido, mas agora, a partir de hoje, você vai entender o cuidado de Deus. E quando você faz ali, como na época passada, quando eles então furavam aquele poço,
E imagina você passando por um deserto e encontrar um poço que alguém abriu, que alguém furou. Aquilo vai ser alento para a sua alma. E quando você consegue fazer isso, com perseverança, você vai dar água para aquele que está sedento. Você vai dar alento para as almas que estão cansadas. Pessoas vão passar por você e vão saciar a sede, porque você vai ter água para dar. Alá, xaralamacai. Você vai ter algo para dar para eles, que transcende o entendimento. Os animais vão parar ali para se refrescarem, para se saciarem. Aleluias. Cidades se formam onde tem água. Naquela época, aonde tinha um poço, aonde tinha água, começava a se formar cidade. E se fala em multiplicação. É isso que Deus tem para mim, que Deus tem para a sua vida. Lá no versículo de Isaías, capítulo 53, versículo 11, diz assim: Ele verá o fruto do seu trabalho, aleluias, o penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. Isaías 53, 11a. Você ficará satisfeito, você ficará satisfeita com o fruto do seu trabalho. Talvez um penoso trabalho. Isso fala a respeito de Jesus quando consumou aquela obra. E isso é para mim e para você também. Deus, Ele vai fazer você ver o fruto do teu trabalho. Aleluias. E você vai ficar satisfeito. E você vai agradecer ao Senhor. E tudo isso que você está passando é experiência para ajudar outras pessoas. Porque Deus vai usar o seu braço, a sua mão, aleluia, o seu ombro, as suas orações para fortalecer outras pessoas. E lá naquele dia, no dia da glória, aleluias, Ele vai te recompensar por tudo que você tem feito, por tudo que você fez, por tudo que você deixou Deus fazer através de você. Portanto, agora eu quero orar pela sua vida. E Deus vai te dar força, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar graça. Alá, xericalamalá. E eu estou sentindo a unção de Deus, a presença de Deus, através dessa palavra que estamos aqui ministrando. Então que o Espírito Santo possa estar conduzindo você. E eu quero orar pela sua vida. Pai, que estão meus irmãos e minhas irmãs, e eu peço que através desta palavra, Pai, aleluias, o Senhor venha falar, Pai, a cada coração. Que o Senhor venha, Pai, fortalecer os teus filhos que estão desanimando na caminhada. Que talvez já cavaram poços, já desentulharam poços e já viram, Pai, o fruto do seu trabalho até aqui ser roubado, ser tirado. Deus, mas a partir de hoje existe um milagre chegando para esta vida. Deus, a partir de agora, Pai, tudo que eles fizerem, Pai, o Senhor vai estar com eles, vai enviar os teus anjos à frente, vai quebrar as cadeias, os aguilhões, romper, Pai, com todas as correntes, para que, Pai, o inimigo não prevaleça. Vem agora, Pai, ajudar os teus servos, Pai, fortalecer os seus ossos, fortalecer o seu corpo, fortalecer a sua mente, o seu coração. Deus, abre mar, Deus, aonde existe um mar. Abre rio, aonde existe um rio que está impedindo teus filhos de atravessarem para o outro lado. Pai, faça um milagre. Estou repreendendo agora a fúria do inimigo contra a vida destas pessoas que estão, Pai, assistindo e ouvindo, Pai, este vídeo. Vai quebrando as cadeias, quebrando as correntes. Eu peço por um milagre agora. Deus, vai abrindo portas, Senhor. Vai abrindo portas de emprego, vai curando almas, vai curando, Pai, enfermidades. Deus, vai levantando essa vida do leito, Senhor. Vai tirando, Pai, das prisões que estão prendendo ela, Senhor, há anos, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero profetizar, Deus, que o milagre tem chegado. Que este poço agora, Pai, a partir de agora, não será tomado, não será entulhado, porque o Senhor é fiel para fazer uma grande obra. Que eles possam crer, abrir o coração, que o Senhor possa despertar, Pai, Deus, o coração dos teus filhos, das tuas filhas, deste jovem, desta criança, Deus, deste idoso, desta idosa que está ouvindo esta palavra. Traga ânimo agora e vigor, e que este rio de água viva, que este poço, Pai, de águas vivas, venha alcançar também o coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus. Se você sentir no seu coração, se inscreva, aleluias,
curta, envie para outras pessoas. Você pode ir lá no canal Pastor Otair Fortunato e se inscrever. E tem outros conteúdos lá também para que você possa ser abençoado. Deus te abençoe. Jesus te ama.